Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua. Direto aqui da rua 33, na Vila Santa Cecília. Estamos aqui de frente do edifício Jair Nogueira, número 117. Vamos estar aqui na clínica da Cardio S33 com o Dr. Jair Nogueira, cardiologista, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vamos estar fazendo uma entrevista com ele na clínica dele, passando informação para você sobre tudo de coração. É muito bom você saber, você mulher, homem, idoso, pessoas novas, conhecer toda a problemática de corações, de infarto, AVC e outras coisas mais. Vamos lá conversar com o Dr. Jair Nogueira e você ficar bem informado de tudo sobre o seu coração. O programa Tio Mica direto da rua volta já já, porque aqui só vale a verdade. Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica direto da rua. Hoje direto aqui da rua 33, número 117, da Cardio S33. Vamos conversar aqui com o Dr. Jair Nogueira, cardiologista, pertence à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vai estar conversando, passando várias informações para vocês, telespectadores, de tudo aqui do nosso relógio, do nosso coração. O meu é tratado aqui, por isso que eu ainda estou em pé. Doutor Jair Nogueira, a gente tem algumas perguntas aqui para fazer para o senhor. A primeira, por que, a despeito do alto nível de desenvolvimento dos recursos de diagnóstico e de tratamento, continuamos a morrer, tanto de mortes evitáveis como o infarto e o derrame, que são a maior causa de morte no Brasil e no mundo? Antes de mais nada, meu querido tio Mica, é um prazer te rever novamente e a gente poder estar falando aqui para o seu público a respeito de um tema tão sério, que é a mortalidade por doença cardíaca, por infarto e por derrame, principalmente. Essas duas formam a maior causa de morte em nosso país, aliás, no mundo todo, no mundo ocidental, no mundo desenvolvido. E, apesar desses recursos diagnósticos que nós temos, né, e de tratamento também, a farmacoterapia desenvolveu demais. Hoje em dia, para você ter um exemplo, hoje você tem medicamentos que tiram o indivíduo de um infarto. Se ele estiver infartando, se ele chegar em tempo, e ele chega geralmente em tempo no serviço de emergência, se der um determinado remédio, aqui desentope a coronária e você tira o indivíduo do infarto, certo? Você tem também serviços que faz cateterismo, serviços que fazem cateterismo de urgência nessa situação, que também pode tirar um indivíduo do infarto. Porém, isso está acessível à população? Esse é que é o problema, né? Naturalmente, aqueles que são assistidos por planos de saúde, e plano de saúde não é barato, não são todos. Aliás, a população economicamente ativa, que tem condições de pagar um plano de saúde, e a população que está próxima a esses serviços que contam com esses recursos de tratamento, naturalmente eles conseguem ter uma melhor sobrevida, eles conseguem melhores resultados, tá? Hoje você tem também os recursos de diagnóstico, por exemplo, se você está em dúvida se o indivíduo tem um cansaço, se é por insuficiência cardíaca, ou se é um cansaço devido à vida sedentária ou por aumento de peso, você tem como distinguir. Exemplo é o ecocardiograma. Porém, nós temos ainda graves e sérios problemas de formação, de
além das condições sociais e econômicas precárias que não atende a grande maioria da população, você tem ainda a formação do médico. Quais são os critérios que o médico deve ter para julgar, por exemplo, que o indivíduo está infartando, ou se aquilo é uma insuficiência cardíaca ou não? Ele precisa de ter o quê? De ter consciência, tá? Ele precisa de ter um raciocínio crítico para poder tomar a devida decisão de fazer um determinado diagnóstico, pedir um exame. Que a população leiga fica assim, olha, será que nós... eu quero vir aqui, doutor, para o senhor fazer um eco. O eco não vê tudo? A população leiga é leiga, mas o médico tem que saber, tem que ter critérios para solicitar um exame desse. Ou até para pedir um cateterismo de urgência, ou até para dar esse remédio na hora do infarto. O senhor falou em exame, aqui diz, por que os médicos dependem tanto de exames para dar diagnóstico? Você veja bem, esses recursos diagnósticos, a bioengenharia, por exemplo, a bioengenharia desenvolveu-se muito no mundo inteiro. Então, hoje você tem como dar diagnósticos corretos. Mas qual exame eu vou lhe pedir? Se eu não tiver uma boa história clínica sua, se eu não conhecer o mecanismo de doenças, se eu não conhecer a história natural das doenças, eu não vou nem saber qual exame lhe pedir para aquilo que você está sentindo. Isso quer dizer, pelo que o senhor está falando, eu estou entendendo, que tem que ser um médico muito capaz. Não, veja bem, o médico parte-se do princípio que quem tem licença para medicar, para o exercício da medicina, ele deve ter algum grau de compreensão e de raciocínio clínico para tomar uma decisão, para pedir um simples exame, para não elevar o custo da medicina e também para poder dar um diagnóstico correto. Então, o médico tem que ser eficiente, o médico tem que ser criterioso para poder ter, pelo menos, suspeitas de diagnóstico naquilo que você está sentindo, ou seja, na sua história, e no exame que ele te faz, para então, sim, pedir um determinado exame que vai confirmar aquela suspeita dele ou que vai excluir. Não, eu preciso afastar isso porque eu acho que isso que você está sentindo não é essa doença. Entre aquelas que eu estou suspeitando, eu preciso excluir essa aqui, que essa é a mais séria. Então, vou pedir um exame também para excluir. Eu vou me dar aqui como exemplo, aqui, num caso, com o doutor Jair aqui, que o senhor, num teste de esteira comigo, o senhor depois me pediu um cateterismo. E desse exame para cá, o senhor passou medicamentos para mim, que eu estou me sentindo bem, que não estavam antes. Veja bem, tio Mica, veja bem. O exame pode dar, às vezes, falsos resultados. E nós precisamos estar atentos a essas possíveis variações, muitas vezes, de uma situação normal. Ou seja, aquilo que você está vendo é realmente aquilo que você pensa? Ou aquilo que você está vendo pode ser uma conformação, uma variação de uma situação normal. Exemplo, um teste de esforço. Uma moça de 20, 30 anos com dor no peito. Uma alteração no teste de esforço pode ser perfeitamente normal. Uma variação do normal, chamado falso positivo. Ou seja, embora o teste tenha dado alteração positiva, aquilo é um falso positivo. Já no indivíduo, exemplo, como você, uma alteração no seu teste de esforço, tá, é diferente dessa alteração numa moça de 20, 30 anos. Qual a probabilidade de você, como o indivíduo de risco só pela faixa de idade, ter um risco maior do que aquela moça? Então, uma alteração, a mesma alteração que a gente vê possivelmente no teste dela e vendo em você,
o significado pode ser diferente. Então, eu tenho que ter com você uma conduta e nela ter outra conduta. Então, em quem eu estou fazendo o exame e o que eu espero ver? O que eu preciso considerar para a gente seguir adiante e desaguar, às vezes, num cateterismo, como foi o seu caso? Ou será que eu vou ter que fazer um cateterismo naquela moça? Ou fazer mais algum exame? Aliás, eu nem pediria, dependendo do que ela sente, nem pediria um exame para uma pessoa jovem. Olha, o que achamos dos medicamentos manipulados pelas farmácias magistrais, farmácia de manipulação? São realmente confiáveis? E o que quer dizer tratamento 3B? Bom, bonito e barato. Aliás, a minha esposa se trata com ele aqui nesse 3B e está dando certo. O tio Mica, felizmente hoje você tem recursos. Agora entrando, já falamos sobre diagnóstico, tecemos alguns comentários sobre isso. Agora, com relação ao tratamento, hoje a farmacologia desenvolveu-se muito. Hoje, o que nós temos nas farmácias, tanto nas farmácias magistrais como nas farmácias comuns. Farmácia magistral é aquela farmácia que utiliza de manipulação. Então, hoje nós temos medicamentos que podem ser perfeitamente manipulados nessas farmácias. Tá? E a manipulação permite a conjugação de medicamentos para aquele determinado fim. Tanto é que a medicação, a indústria farmacêutica, hoje, ela se utiliza, exemplo, para tratar a pressão alta. Nós temos monoterapia e a composição também, medicamentos compostos com várias especialidades farmacêuticas para tratar, exemplo, a hipertensão arterial. E, quando o tratamento é conjugado, os resultados são melhores do que na monoterapia. Por exemplo, se eu usar só um remédio para tratar a pressão, eu terei um efeito que pode ser eficaz. E esses medicamentos que nós temos no mercado para tratar pressão alta, doença de pressão alta, porque uma coisa é pressão alta, outra coisa é doença de pressão alta. Nós temos que distinguir isso. Então, a maioria dos medicamentos disponíveis nas farmácias tratam a hipertensão arterial, a doença de pressão alta. Porém, em certas situações, em grande parte dos pacientes, às vezes precisamos de associação, associar drogas com aquele que já vem usando, e isso traz uma melhor eficácia, um melhor resultado. Então, a farmácia de manipulação me permite que eu possa usar composições, associações de medicamentos que a gente já sabe da sua eficácia, e a gente pode fazer essas associações. Eu sempre falei em bom, bonito e barato. Eu não sei se alguém já usou esse termo, mas eu me apoio no 3B. Bom para aquilo que eu estou prescrevendo. Então, por exemplo, para a hipertensão, remédio é bom para a pressão? É. Muito bem. É bonito? Ou seja, porque não adianta eu te dar um remédio que resolva a sua doença de pressão alta, mas tem efeitos colaterais. Tá? E barato, porque também o remédio pode ser bom para aquilo que eu estou indicando, pode ser bonito, você tolera bem, mas às vezes há um custo que fica impossibilitado de você gastar. E a manipulação, as farmácias magistrais, permite que você possa fazer essas associações com bons resultados, tá? Porque com doses menores das substâncias, nessas associações, eu posso ter o efeito bom, bonito e barato, porque põe tudo junto numa cápsula, você toma uma vez ao dia, que é outra coisa bonita também, é a posologia, ou seja, se eu te der um remédio para você tomar uma vez por dia pela manhã, não é melhor do que você ter que tomar de manhã, de tarde, de noite? Você vai esquecer alguma tomada. Porém, se você tomar um comprimido por dia, eu faço na associação, uma cápsula,
de jeito que você possa ter bom resultado com uma cápsula pela manhã. Isso é comodidade terapêutica. Com certeza. A minha esposa está com esse bom resultado já há anos, nessa forma. Sim, sim. Eu cada vez mais tento utilizar da manipulação farmacológica, da manipulação por esse recurso, por causa vamos dizer, desse 3B, bom, bonito e barato. Olha só, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já, que no programa Tio Mica Direto da Rua, só vale a verdade. Tá calor ou tá frio? Venha para a Therme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Therme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Já pensou no que você precisa para ser um bom médico? Processo Seletivo Medicina 2020. Acesse unifoa.edu.br/medicina e saiba como podemos fazer de você um excelente médico. Unifoa, formando para a vida. A Câmara de Vereadores de Volta Redonda está bem perto do cidadão, trabalhando de segunda a quinta à tarde e às sextas-feiras pela manhã. As sessões acontecem todas as segundas, terças e quintas às 6 da tarde. E você ainda pode assistir pelo celular ou pelo computador através do site voltarredonda.rj.leg.br. E em 2019, a novidade vai ser as sessões itinerantes que vão acontecer em diversos bairros e que você ainda vai poder assistir da TV de sua casa. Participe! Câmara de Volta Redonda, perto do cidadão. Você pode aprender de várias maneiras. Na escola, em casa, na rua, com um professor, um amigo ou alguém que você nem conhece. Tem gente que aprende na internet. Alguns acham complicado, outros divertido. Pode ser através de uma reflexão, uma grande ideia ou até mesmo em um momento de silêncio. Aprender pode ser hoje ou amanhã, pode ser agora. VOA, há 50 anos, inspirando gerações. Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica Direto da Rua, direto aqui da rua 33, 117, na Cardios S33, com seu titular, Dr. Jair Nogueira, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu me trato aqui, por isso que eu estou trabalhando, senão eu já tinha ido há muito tempo. Olha aqui, doutor Jair, tem umas perguntas aqui do povo, né? O povo gosta de fazer pergunta. Quem tem mais infarto, o homem ou a mulher? O homem tem mais infarto. Mas hoje essa curva já está superponível. Quer dizer, a mulher, depois de determinada idade, passa a ter a mesma chance de infarto do que o homem. Então, depois ali dos 50, o ápice é ali na faixa dos 55. Até os 55, os homens são mais vítimas de infarto do que as mulheres. Mas a mulher, depois da menopausa, ou seja, no climatério, as chances já começam a empatar. Principalmente se ela tiver fatores de risco, exemplo, se for fumante, tá? Às vezes pode até ter mais chance do que entre os homens, por exemplo, que não fumam. Agora, o coração da mulher e do homem são iguais? A anatomia é igual?
Sim, a anatomia e a fisiologia também. Não há diferença do coração do homem com a mulher. O que ocorre são certas variações associadas com fatores hormonais, ou seja, próprios da mulher, e fatores ambientais. Mas a fisiologia, a função, a chance de doença, o modelo de doença e como ela ocorre é da mesma maneira. Como é que a pessoa pode se desconfiar que está dando um infarto? Geralmente é pela dor no peito, tá? Dor forte associada com estresse, angústia muito grande ou um esforço maior, aquela dor apertando no peito, pode ser daqui, da boca do estômago até aqui, a mandíbula, tá? Nos braços, tá? A dor do infarto pode ser caracterizada por uma dor dessa natureza, uma dor geralmente forte, em aperto, tá? E também pode ser por um cansaço, uma fadiga, uma situação anormal após um esforço, uma sensação de um cansaço anormal, coisa que você habitualmente faz e que, de repente, você está fazendo e começa a vir uma sudorese e uma dor, um equivalente anginoso, ou seja, que em vez de ser dor, é em forma de fadiga e falta de ar. Ou seja, dor e ou falta de ar e sudorese pode significar um infarto. Doutor Jair, exercício, né, ginástica, essas coisas, deve ser feito depois de um exame, não deve ser feito aleatoriamente, né? E a alimentação também é muito importante para se evitar qualquer problema de coração. Veja bem, ninguém pede exame para você ter uma atividade sexual, pede? Não. Ou para você subir a escada de casa? Não. Então, não há necessidade de nenhum exame para você ter atividade física normal, ou até para fazer atividades físicas regulares, como é recomendado, porque isso traz um impacto positivo muito grande. Porém, exames devem ser feitos naqueles indivíduos que são considerados de risco, ou alguém que sinta alguma coisa, ou até alguma situação em que o indivíduo vai fazer um esporte competitivo, ou uma maratona, ou algo de impacto. Então, o indivíduo que vai partir para exames mais puxados, tá? Que vai exigir dele um esforço maior, deve passar por um simples exame médico, entendeu? Mas não necessariamente tem que fazer exame para fazer uma atividade física. É bom em determinadas pessoas, mas isso o médico vai saber em quem que ele vai pedir o exame. Você falou em sexo. Sexo é bom para o coração? Muitos perguntam, doutor Jair, qual é o melhor remédio para o coração? Qual é o melhor exercício? É sexo. Só que ele é praticado muito pouco, né? Teria que ser, eu brinco até com meus clientes, tem que ser praticado de 2 em 2 horas para ser eficaz, né? Como a gente não consegue, então vamos caminhar todo dia, que é um esporte simples e barato, né? É uma atividade simples e barata. Você põe um tênis, um short e uma blusa e vai andar, né? Existe medicamento que evite um infarto? Não existe um remédio que você vai tomar e vai evitar de ter um infarto. A forma para você não ter um infarto, evitar, diminuir a chance de infartar, é com um padrão de vida saudável. E o que é um padrão de vida saudável? Naturalmente, aquele indivíduo que tem atividade física regular e que tenha uma alimentação qualitativamente boa, rica em fibras, frutas, legumes, folhas, cereais, entendendo? Ou seja, o nosso dia a dia. Só que as pessoas preparam esses alimentos de forma muito... enriquece muito com caloria, com gorduras saturadas, né? E com açúcares, muita massa, muito amido, muito açúcar, né? Porque tem o açúcar doce e tem o açúcar do amido. Então, uma alimentação rica nisso, óleos, óleos mesmo de origem vegetal, não é que faça mal, mas engorda. Tudo aquilo que é excessivamente calórico, eu vou citar um exemplo. Um ovo cozido,
tá? Tem, se não me engano, em torno de 50, 70 calorias. Se você fritar esse mesmo ovo, olha, ele pula para mais de 300 calorias. Mais de 300 calorias. Então, você imagina bem. 2 ovos fritos, por exemplo, pode equivaler a um arroz com feijão, né? E um prato de arroz, um feijão gordo. Eu tenho o hábito de tomar um quente de manhã. Um quente, ovo quente? Ovo quente. Pode tomar 2, não tem problema não. Se a base alimentar nossa for rica em, por exemplo, frutas, de manhã, rica em frutas, ovos, tá? Pode comer pão? Pode, entendeu? Agora, você comer pão, biscoito, manteiga, doce, leite e tal, não é que você não possa, aí é a condição. Doutor Jair, eu vou encerrando a nossa entrevista, né? Excelente entrevista, excelente informações, doutor Jair Nogueira. Eu vou entrar num assunto aqui meio polêmico, como paciente de outros médicos em outras áreas, né? Que eu tenho também me tratado, né? Que é a questão de passar os medicamentos com um critério, por exemplo, que o senhor usa para passar. Mas eu acho que nem todos os médicos usam esse critério do senhor, não. Tem uns que olham muito os laboratórios, tem muito compromisso com o laboratório, de receitar remédio para o laboratório. E pode haver essa conciliação do medicamento que o paciente precisa com o medicamento de tal laboratório? Infelizmente, isso é uma realidade. Nós, médicos, isso que você está dizendo chama-se conflito de interesse. Aquilo que o laboratório nos favorece e o grau de parceria que a gente tem com o laboratório. Aliás, a indústria farmacêutica é que patrocina os eventos, simpósios, congressos, eles são patrocinados pela indústria farmacêutica. Porém, a Anvisa olha muito isso. Ela tem que ser de forma ética, em que não comprometa a relação médico-paciente. Tá? Aquilo que o médico está disposto a fazer, considerando a indicação daquilo que ele vai prescrever para aquele determinado paciente, tá? Não pode ter esse conflito de interesse. Ele pode até prestigiar a substância do laboratório A, que é a mesma substância do laboratório B ou C, mas sem aviltar o paciente. Então, isso pode ser feito, sim, mas respeitando os aspectos éticos. E hoje tem uma coisa chamada compliance, os laboratórios estão vendo muito isso, a Anvisa está exigindo dos laboratórios o respeito por essa ética. Os laboratórios continuam apoiando a classe médica dentro das suas especialidades farmacêuticas, porém sem, contudo, que isso vá aviltar o paciente. Doutor Jair, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, de ter recebido a gente aqui na sua clínica. O senhor está com os pacientes aí para ser atendido e a gente lhe agradece muito essas informações. E só deixa aí o último recado aí para os telespectadores que estão ouvindo o senhor. Ao seu público e a todos que assistirem, tiverem a chance de assistir esse vídeo, eu quero dizer o seguinte: sejam felizes, sejam leves, procurem ter atividades físicas regulares e procurem ter uma boa alimentação, rica em frutas, legumes, e vocês terão uma vida muito boa. Não deixem de seguir a orientação do seu médico, porém, cobrem deles. Cobrem deles o que você realmente tem, o que você precisa fazer e aquilo que você está tomando. Você corre algum risco? Aquilo é realmente eficaz e necessário para o que você tem? Então, esse papo tem que ter com o seu médico. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pela sua atenção, parabéns pelo seu trabalho e por essa consciência profissional. Muito obrigado, tio Mica. Até uma ocasião breve, né? Se Deus quiser.
Está aí Dr. Jair Nogueira, médico cardiologista, pertence à Associação Brasileira de Cardiologia do Brasil, está aqui na rua 33, 117, Vila Santa Cecília, a Cardios S33. Eu me trato aqui, minha esposa se trata aqui já há muitos anos e estamos seguros aqui na mão dele, caminhando bem, graças a Deus. A todos os telespectadores, o meu abraço fraterno e até o próximo programa, porque aqui no programa Tio Mica Direto da Rua só vale a verdade.